Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou é lucro, conforme diz a versão atualizada, né? Eu vou pedir para os irmãos assentarem. Podem assentar. Os irmãos percebem que eu estou pregando nesse texto porque o texto não somente é rico em maravilhas, em ensinos para nós, como é prático, né? Aqui está uma lição, irmãos, que todos os crentes deveriam saber. É um desafio para mim, é um desafio para você. Qual a razão? Paulo era diferente de nós? Não. Ele era um crente de categoria superior? Não. Nós somos crentes igualmente, irmãos. Os apóstolos não eram mais crentes do que nós. Tá? O mesmo Espírito que habitou em Paulo e Pedro e outros apóstolos é o mesmo Espírito que habita também em nós. Então, é um desafio. Outra razão, queridos irmãos, é que o cristianismo atual ele é mais ligado com o homem. O humanismo penetrou em todas as camadas evangélicas hoje. O que mais me interessa? É quanto eu tenho de amizade numa igreja. Quanto eu posso tirar foto com alguém que eu gostei. Não há um desafio desse aqui. Para mim, o viver é Cristo. Queridos irmãos, nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para pertencer a Cristo. E a vida de um irmão em Cristo vale mais do que tudo. Quando eu olho e contemplo uma ovelha, eu lembro que Jesus deu a vida por aquela ovelha. Então ela é importante. Então o nosso Senhor ama. E nós devemos, irmãos, como sendo um desafio para nós, amar a Cristo. Foi isso que constituiu a vida de Paulo. Ele disse, para mim não importa. Ele estava preso, ele disse, provavelmente eu vou ser solto. Provavelmente não. Provavelmente eu vou ter logo meu pescoço cortado e a cabeça rolando aí, igual bola de futebol. Então, não é verdade que constitui para nós um desafio? Então vamos lá. Eu quero tomar essa verdade, porque é a mais poderosa experiência que o crente deve ter em sua vida. Para Paulo, a vida era um filho. A vida não era o mundo, não eram suas paixões, não eram seus parentes, não era ter um casamento, ter filhos, ter os pais por perto. Isso tudo acaba. A felicidade dele era conhecer o Senhor mais e mais. Os irmãos estão vendo a diferença? Cristo nos conhece perfeitamente. Eu, entretanto, é que não conheço. Então eu devo conhecê-lo mais. Cristo não vai conhecer mais a vida do Jailson, porque ele já conhece tudo. É parte de Jailson conhecer o Senhor. É dever meu conhecer o Senhor. Cristo conhece quem é Davi Sena. Ele nos conheceu na eternidade. Ele veio e tomou forma nossa para sentir o que nós sentimos. Então vamos, irmãos, lutar para aplicar a vida de Cristo em toda a nossa maneira de viver. Você diz, pastor, é muito difícil.
É de fato, não tem dúvida. Porque aplicar a vida de Cristo em nós vai custar nós uma vida de humildade. E uma coisa que nós devemos saber a nosso respeito é que nós não somos humildes. Nós sempre estamos lutando, irmãos, contra Deus. Sempre estamos querendo assentar no barco do mundo e descer o rio. Né? Nós queremos viver assim, é mais fácil. Nós não queremos experimentar luta e guerra contra o pecado. Não faz parte do nosso jeito de viver. Né? Nós queremos vida fácil, conforto. Tá? Se eu puder ir na igreja e cantar, está tudo bem. Se eu puder aprender um pouquinho, está tudo bem. Resto, deixa de segunda a sábado, vou curtir a vida, vou viver normal, vou cumprir meus deveres. Nós não queremos, irmãos, aquela atitude que deve haver em nós de guerrear contra o mal e aplicar o que é bom em nosso viver. Lembremos bem que temos vida e a vida está no fim. E esse é o primeiro assunto que eu vou tratar aqui. Olha o que Paulo diz no texto. É algo particular para mim. Está vendo? Então é algo individual. O Gessé não vai fazer isso por Virgínia, nem Virgínia o fará por Gessé. Eu não farei por Dona Nádia, nem ela, no seu caso, fará por mim. Eu não farei por Jonatas, nem por outro filho. Eu farei por mim. É individual. Cada crente comprometido no viver. Foi isso que Paulo falou. Para mim. Então ele pôs isso na vida, encarou e prosseguiu. Pronto. Então, queridos irmãos, a pergunta é esta. Você é salvo? Quando você se converteu mesmo? Eu vou fazer aquela pergunta retórica. Quando você se converteu, o Espírito de Deus passou a habitar em você? Porque lembra que a Bíblia diz em Romanos? Quem não tem o Espírito de Deus, Espírito de Cristo, esse tal não é Deus. Então nós temos que saber disso. Não é mera decisão. Não é porque eu levantei a mão no culto, ou porque eu verbalmente fiz uma decisão. A coisa é do coração. Vamos ligar bem, a ver a harmonia da Bíblia em nossas vidas. Quando o pecador chega a Cristo em santa confissão de fé, ele é crente. Certo? Ora, tudo na vida tem resultado. Tem causa e tem efeito. Quando um jovem casa com uma moça, é óbvio que ele vai cuidar dela, espera-se isso, que ele vai conviver com ela, vai sustentá-la, está a lei da causa e efeito. Sempre é assim. Quando você se converteu, o Espírito de Deus passou a habitar em você. É claro que quando a pessoa crê em Cristo de todo o coração, ele passa a ser, seu corpo passa a ser residência do Espírito de Deus. Pronto. Em todo verdadeiro crente habita o Espírito de Deus. Então, queridos irmãos, vamos tentar ligar-nos à lógica bíblica. Porque a Bíblia, ela é bem lógica. Se você tem Jesus Cristo, habita Ele em você, você tem vida. Está vendo aqui a diferença? Mas você pergunta, pastor, mas parece um paradoxo. Eu não já tenho vida? Tem. Você tem a vida que você recebeu
no seu nascimento natural. Eu nasci em 1953. O irmão Antonino nasceu em 1956. Foi a partir daquela ocasião que eu e o irmão Antonino, vocês, quando nasceram, passaram a viver, né? Mas essa vida que nós temos, naturalmente, eu já falei para os irmãos, ela tem valor de zero para Deus. Ela não tem vida espiritual. Vocês não nasceram crentes. Vocês nasceram incrédulos. Vocês nasceram com a natureza pecaminosa. Já entraram neste mundo, eu e você, entramos neste mundo para mentir contra Deus. É isso que a Bíblia diz em Salmos 58. Pronto. Então, se não tem a vida que há em Cristo, biblicamente, espiritualmente, você é morto. Pronto. Tá? Morto. Olha o homem natural. Ele não tem vida. Ele não tem interesse nenhum por Deus. Não tem interesse por vida espiritual. Mas notem, habita em você a vida que há no Filho. Eu estou enfatizando isso para os irmãos, para vir à memória de vocês isto. Veja bem, você foi salvo por Cristo. Se você foi salvo, há o selo do Espírito em você. Há sinais claros de que você tem vida. O livro de João foi escrito para isso. Quem tem o Filho, tem a vida. Observe, a vida. E sinal de vida é vida. Quando Salomão pegou aquela criança das duas prostitutas, né? Uma dizia ser mãe do menino, mas na realidade era impostora. A verdadeira mãe estava ali. Salomão resolveu o problema. Mandou pegar uma espada, cortar a criança no meio, dar metade para uma e dar metade para outra. Óbvio que o coração da mamãe verdadeira entrou em choque com aquilo, que queria um filho vivo. Olha, irmãos, Deus não quer ninguém morto. Deus não é Deus de morto. Deus é Deus de vivo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Quem mantém rebelde contra o Filho não verá vida. Então, irmãos, eu pergunto então, diante disso, há um desejo profundo na sua alma de conhecer o Senhor? É igual ao casamento, irmãos. Quando duas pessoas se juntam no casamento, elas passam a conhecer. A dona Nádia me conhece, como eu a conheço. Nós estamos nos conhecendo, até a morte nós vamos nos conhecendo. No caso de Cristo, Ele conhece a gente totalmente. Jesus não está aperfeiçoando o conhecimento. Nós, entretanto, devemos conhecer aquele que nos amou. Há esse desejo? Não estou falando que você tem que conhecer teologia. Tem muitos crentes que conhecem doutrinas para ficar mais orgulhosos. Ficam. Eles, eu sei disso. Querem até passar um pastor da igreja em termos de conhecimento. Não é isso. Conhecimento de letras, sem o poder do Espírito, só causa orgulho. Só causa orgulho. Só causa problema. Nós queremos conhecer o Senhor. É lógico, quanto mais você puder conhecer a Bíblia de coração, que Ele mantém humilde nesse conhecimento, é melhor.
A irmã Virgínia está fazendo um curso teológico por correspondência. É melhor para ela? Claro. Ela vai ficar muito mais habilitada em conhecimentos gerais. Eu estou dando aula no seminário do pastor Cleito. Os alunos estão aprendendo mais, porque tem eu e outros professores. E é bom. Ignorância, irmãos, não é desculpa para ninguém. A função do pastor é dar a palavra para que todos os crentes conheçam. A pergunta é essa: há um desejo de conhecer o Senhor? Há um desejo de viver a vida dele? Anseia você pela palavra de Deus? Você ama este livro aqui? Você deseja estar perto do seu Senhor? Você ama tanto Ele que o mundo vai ficando aos poucos longe. Você ama tanto o Senhor, tanto a palavra, que aos poucos aquilo que você amava vai ficando distante. Você vai perdendo interesse por aquilo que passa, por um mundo que vai embora mesmo. E você quer coisas eternas. Olha, irmãos, nenhum crente é perfeito. Nenhum. Nós temos que salientar, porque a ideia é de que isso aí é muito transmitido em outros meios. E que nós chegamos a uma perfeição. Não existe isso. Existe um conhecimento contínuo, um aperfeiçoamento da vida cristã, que vai desligando, apagando as luzes do mundo, aquele amor que nós tínhamos antigamente, aquele desejo por ter mais recursos para investir com o mundo, isso acaba, irmão, à medida que vamos aperfeiçoando o amor por Cristo Jesus. Outro detalhe aqui em forma de pergunta é o seguinte: há interesse em ver o Senhor? Eu não estou falando ver aqui com os olhos, os olhos físicos nosso corpo. Estou falando aquele desejo, um dia eu vou vê-lo face a face. Então eu quero mais e mais aperfeiçoando. Isso implica, irmãos, Paulo falou, implica em conhecer como foi a vida dele aqui, como foi a ressurreição dele, como ele sofreu e como o sofrimento dele começa a marcar nossas vidas. Então, queridos irmãos, isso não é fácil, porque você não pode ligar a vida que é em Cristo com a vida natural. Essa fica de fora. Ela é desmanchada completamente. Então você começa a perceber que a vida que é em Cristo é superior. Ela está completamente distante dessa vida aqui. Você pergunta: pastor, eu vou ser o quê? Alguém separado? Não. É porque a vida que é em Cristo, ela controla a vida que há aqui. Você começa a perceber que o amor verdadeiro de Cristo começa a dominar a sua vida. Você começa a perceber que as coisas são habilmente controladas na vida que é em Cristo. Nós vamos passar a ver isso agora. Se essa é verdade em sua vida, então você tem vida. Durante a semana, você ama o livro? Você gasta tempo com a palavra? Você gasta tempo com oração? Você ama a santidade de vida? Você tem prazer pelos irmãos da igreja? Pelo povo de Deus? Você aspira o céu? Desejo há em você por santidade de vida? Então você tem vida. Mesmo que seja um pouquinho só, você tem vida. Esses sinais, irmãos, não encontram nos incrédulos. Não encontram. Muitos incrédulos querem ir para o céu porque têm medo do inferno. Eles querem um lugar onde eles vão se aposentar para sempre. Isso não é crente. Se não ama a igreja do Senhor,
a santidade de vida, o sofrimento do povo de Deus, não quer compartilhar? Não vai querer o céu também. Se não quer a glória de Cristo aqui, não vai querer o céu, porque o céu é a glória de Cristo. Outro detalhe. Você pode perguntar para mim, pastor, como farei isso? Como para mim é possível o viver em Cristo? Eu vou explicar para os irmãos. Negativamente, não é emoção. Não é. Eu estou falando isso, irmãos, porque o movimento evangélico hoje é saturado de emoção. Tirou a palavra de Deus, as emoções entram. Eu tenho que ter alguma coisa nos cultos hoje para eu sentir. Os irmãos percebem isso em pessoas que chegam e começam a levantar a mão. Aquele levantar a mão tem um sinal claro de que eu quero emoções. Eu quero sentir a presença de Deus no culto. As músicas são feitas para isso. Os irmãos perceberam as músicas que cantamos? Que nós tiramos do nosso cantor? Elas não puxam emoções. Elas têm outro detalhe. Elas aplicam a realidade da vida. Então eu quero lembrar os irmãos, fujam desse culto que tem hoje. Tá? É solenemente emotivo. Nós queremos puxar Deus. Nós queremos que Ele venha para estar conosco, não importa. Nós queremos forçar que o céu chegue aqui na base da emoção. Não é verdade bíblica isso. Se você fizer isso, Satanás entra. Ele controla tudo. Ele diz, não pense, aceite, chore, sinta a emoção, sinta a presença de Deus. É isso do diabo, irmãos. Como é que eu devo fazer? Só tem uma resposta. Vida cristã, para mim, o viver é Cristo, é adquirido pela fé. Aliás, irmãos, toda vida cristã é pela fé. Eu já expliquei isso para vocês. Vida cristã começa pela fé e continua pela fé. É a fé que é dada aos santos. É a fé, conforme diz Tiago, Tito, a fé dos eleitos. Pronto. Você creu um dia e sua fé evaporou como a gelo fora do congelador? Sua fé evaporou, então você não é crente. Se sua fé teve um começo e teve um fim naquele momento, sua fé é igual lesma. Deixa uma marca e depois desaparece. É igual fumaça, que sobe bonito e dissipa lá em cima. A fé verdadeira, ela tem um começo e ela tem continuidade. Aquele que em vós começou, ele vai continuar. Está vendo? Eu já expliquei isso para a igreja. É a fé. Tem um artigo definido ali. A fé. É porque difere da fé natural. Tá vendo? Se você não tem a fé, você não é vitorioso. A fé é conquistadora, irmãos. Os irmãos podem observar que o cristianismo atual, chamado meio evangélico, não exala a fé cristã. E só tem pessoas problemáticas, revoltadas contra Deus, criando um sistema de nova teologia, muitos deprimidos, sendo até empurrados para o suicídio. Por causa de quê? De uma fé que não é bíblica. Não é, queridos irmãos. Vamos lá. Se deixarmos sem fé, o nosso viver será como um barco sem remo, descendo o rio. Irmãos, sabem, um barco sem remo, a correnteza vai levar. A vida cristã não é assim. A fé, ela toma frente. Ela
é o homem interior, é o Antonino lá dentro, na alma, revigorar, criando decisões firmes por causa da palavra de Deus. É o Jessé lá dentro, operando com coragem. Caso contrário, não é fé. Há um homem interior que é vivo. Sim. E ele dá ordem lá dentro. Ele não fica ordenando a Deus. A fé disciplina a si próprio, não Deus. A fé não fica querendo invadir os céus como se fosse um boi tentando entrar numa loja. A fé ordena disciplina própria. Lembra aquele texto do Salmo? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A fé está ordenando a mim para bendizer a Deus. Então, a fé supera a circunstância. A fé supera as emoções. A fé supera as fraquezas todas. Ordena, faz. É simples. Você levantou domingo de manhã, o corpo cansado, eu quero ficar em casa, trabalhei tanto a semana, e você fica, você não vem para a igreja. A fé, entretanto, diz: bendize ao Senhor, levanta, foi Ele que te salvou, foi Ele que perdoou os teus pecados, foi Ele que curou as tuas enfermidades. Está vendo, irmãos? A fé não é mole. A fé é poderosa fé. Então, é por esta super fé, por assim dizer, que nós conquistamos. Está vendo? Então, eu preciso de recursos. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu tenho dispositivo em mim. Certo? Se a dona Rosa que está querendo fazer pão ou bolo na sua casa, ela tem que ter os elementos consigo para isso. Se a dona Nádia quiser fazer pão, fazer comida, fazer outra coisa, ela tem que ter os elementos necessários dentro de casa. Abrir a geladeira, vai lá naquela gaveta, vai lá naquele armário, tem arroz, tem feijão, tem farinha de trigo, tem ovos, tem açúcar, tem sal, tem tudo o que precisa. A fé é a mesma coisa, irmão. Se você quer a sua fé em plena ação, volte para a palavra. Você precisa desses dispositivos. Se você não é ignorante, você não vai ter nada. Já viu quando as pessoas são levadas? Não vem na igreja, não lê a Bíblia, não ora, não busca a palavra, não busca conhecimento. Não. Então, na hora H, naqueles momentos difíceis, a fé busca ali recursos. Se você está aí em sua casa, um ladrão entra, como é que você vai defender sua família? Você não tem dispositivo nenhum, você não tem nenhuma arma ali em mãos, não é? Você não tem recurso. A fé precisa de recursos para a sua defesa e para o ataque. Vendo? É pela fé. Vou repetir isso porque eu sei que os irmãos esquecem. O Pedro diz, para nós termos o pisar, pé firme no chão, sede sóbrios, não sejam bêbados. A religião moderna, cheia desse ingrediente pentecostal, ela é completamente isenta disso, mas ela foge da realidade das coisas. Tá? Muito bem. O caminho a tomar deve então ser de uma completa disposição de negar a si mesmo. Está vendo? Maturidade é o quê? Eu tenho que me negar. Tem coisas que são lícitas para mim, mas não me convém. Tem coisas que eu gosto, mas não me convém. Os irmãos percebem?
Quando nós começamos a vida cristã, nós começamos a desembaraçar de coisas. Fumava, não fumo mais. Bebia, pinga, parou. Mentia, parou. E a gente pensa que é só ali. Mas escute, está vendo detalhes aí que eu preciso saber. Tá? Detalhezinhos de coisas que antes eu amava e parei de amar. Tem coisas que eu assistia, não assisto mais. Não porque elas são erradas em si, mas quando eu quero envolver-me com as metas de Cristo, com a obra da ressurreição, eu tenho que abandonar. Eu tenho que esquecer-me de mim mesmo. Do contrário, eu não vou adiante. Está vendo aqui, queridos irmãos? Nós passamos a amar e receber ordens do Senhor. Ele vai ordenar. Você quer crescer? Então essas coisas você tem que deixar de lado. Tá? Coisas que, puxa, não tem nada de errado. A vida cristã não é regra aqui, regra ali. É proibido isso, proibido. Não. É o crente em Cristo, diligentemente controlando. Isso aqui eu não preciso mais, isso aqui eu não preciso mais. Eu quero Jesus. Ele não vai desarmar você. Ele não vai tirar o seu emprego. Ele vai dar. Ele está vendo suas necessidades. Ele vai lhe conceder. Ele nunca vai deixar você desorientado. Quanto mais perto de Cristo, melhor, queridos irmãos. Nós começamos a pensar nos outros. Nós começamos a ver que a vida é dirigida e controlada por Ele, e não pelo mundo. Então, eu digo para os irmãos, usando a linguagem clara, a fé deve ser o motor que aciona o nosso mundo. Senão você vai ter que empurrar o carro. Não tem atalhos na vida cristã. Não tem como procurar outro jeito. Ou eu ando com Cristo, ou eu amo o Senhor, ou nada é feito. Outro detalhe. Nosso alvo é conhecer o Senhor. Por quê? Porque eu dependo dele aqui. Tá? Eu preciso de refúgio. Eu preciso me esconder. Eu não posso ser orgulhoso, senão Deus vai pegar a vara dele e vai me açoitar. Já viu que tem muitos crentes que são açoitados, passam, irmãos, se são crentes, vão enfrentar açoites tremendos, perder muita coisa, porque Deus dá varada nos crentes. Ele é o pai da disciplina. Quando eu resisto a Ele, eu recebo, se eu sou crente, uma disciplina que às vezes dói demais. Tá? Por quê? Eu não aprendi. Eu falo isso, irmãos, porque quantas vezes na vida eu tive que aprender disciplina. Tive. Meu Senhor fez isso comigo. Eu preciso dele também. Eu enfrento perigos que eu não vejo. Você não pode ter certeza. Não seja ignorante quanto à luta contra o diabo. Satanás odeia você. Ele marca metas para lhe derrubar. Se ele não lhe derrubar num pecado sério, ele vai lhe derrubar num pecado que não parece ser pecado. Se ele não derrubar no amor ao sexo, ele vai derrubar no amor ao dinheiro. Se ele não derrubar na sua vida normal, ele vai derrubar usando amigos e outras pessoas, ser parentes, para você negar. Ele está mostrando que eu só posso ser útil se eu andar com ele. Não sejais como o cavalo ou a mula, conforme nós vimos
no Salmo 32, na quarta-feira. Está vendo, queridos irmãos, o que acontece? Nós não ganhamos pessoas para Cristo, porque nós desobedecemos a Ele. Nós negamos a fé perante os incrédulos. Nós temos medo deles, medo de perder a amizade, medo de fazer. Por quê? Nós negamos o Senhor e nós perdemos a oportunidade de sermos bênçãos e orientar pessoas. As pessoas lá fora, irmãos, estão procurando crentes, muitos eleitos, estão procurando saber quem é crente. Eu posso confiar nele? Aquele é crente mesmo? Aquele é ousado na fé? Aquele deixa tudo por amor a Cristo? Nós não ganhamos ninguém por causa disso. O povo lá fora quer saber quem é crente. A distinção entre a verdade e a mentira. Outro detalhe é que eu preciso dele, porque dependendo eu caio no pecado e fico endurecido naquilo, escondendo aquilo, saio da minha igreja, porque eu quero um lugar onde eu fico oculto, ninguém me veja. Eu não quero que descubra o que eu fiz. Está vendo? E queridos irmãos, é perigosíssimo isso. Se a pessoa é uma pessoa crente, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde Deus vai acionar a coisa. Ele está vendo. Não tem nada oculto para Deus. Não tem. Então os irmãos percebem, em suma, o quanto a gente é nada, o quanto a gente é mole, o quanto a gente é um inseto aqui. Que nós somos esmagados. Nós pensamos que temos velocidade de mosca. Não é verdade. Nós precisamos do Senhor. E é assim, queridos irmãos, que nós aos poucos vamos crescendo em Cristo.